O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe. Olá, eu sou o Nicolas e nesse canal eu pretendo explicar conceitos do marxismo-leninismo de maneira simples. Nesse primeiro vídeo eu estarei falando sobre como o marxismo vê a sociedade e o Estado. E para esse vídeo, para isso eu estarei utilizando bastante, neste vídeo em específico, o livro do Lenin, O Estado e a Revolução, escrito em 1917, enquanto ele estava no seu exílio na Finlândia. Bom, primeiro vai ser necessário compreender o contexto social e político em que os pensadores do marxismo viveram. Marx e Engels, os escritores do Manifesto Comunista, a primeira edição do Manifesto Comunista de 1848, viveram um período de intensa industrialização da Europa. Eles viveram ali no final da primeira Revolução Industrial, ali até mais ou menos 1850, e também viveram na época da Segunda Revolução Industrial, o começo da Segunda Revolução Industrial. E por isso ver bastante êxodo rural, ver exploração de operários nas fábricas, eram cenários comuns na Europa. E isso era como um combustível para os pensamentos socialistas comunistas. A esses filósofos normalmente é atribuída aquela frase de que a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. E realmente eles falaram isso, eles acreditavam nisso, nós marxistas acreditamos nisso, porém não é explicado qual é a visão de sociedade que a gente tem. E é fundamental entender primeiro o que nós pensamos, como nós vemos uma sociedade, como nós vemos o Estado, para então entender essa frase. E para explicar como nós entendemos a sociedade e o Estado, eu vou estar usando aqui duas frases. A primeira eu retirei da terceira edição do Manifesto do Partido Comunista, e a segunda eu retirei, na verdade é uma citação do Engels no livro O Estado da Revolução, que eu mencionei anteriormente. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre da corporação e companheiro. Em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido uma guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das classes em conflito. Aqui podemos ver que, do ponto de vista marxista, a sociedade é formada apenas por duas classes, os oprimidos e os opressores. E essas classes estarão sempre em conflito devido aos seus interesses divergentes, claro. Mas para que estes contrários, classes com interesses econômicos em conflito, não se devorem e a sociedade numa luta infrutífera, tornou-se necessário um poder que aparentemente está acima da sociedade, que abafe o conflito e mantenha dentro dos limites da ordem. E este poder, nascido da sociedade, mas que se coloca acima dela e que cada vez mais se aliena dela, é o Estado. Aqui nós temos a introdução de um novo membro na sociedade, o Estado. Este membro teria como papel conciliar as duas classes, já que elas têm interesses opostos. Um fato interessante é que esse membro, apesar de fazer parte da sociedade, ele se coloca acima dela, mostrando que ele teria uma autoridade a mais dela. Então agora nós temos três membros da sociedade, os oprimidos, os opressores e o Estado, que deveria ter como papel conciliar os interesses dos demais. Mas acontece que o Estado acaba por ser usado pela burguesia, pelos opressores, enfim. E com isso, tendo isso em vista, o Lenin escreveu, nesse mesmo livro que eu falei antes, O Estado e a Revolução, mas perde-se de vista ou esbate-se o seguinte: se o Estado é o produto do caráter inconciliável das contradições de classe, se ele é um poder que está acima da sociedade e que cada vez mais se aliena dela, então é evidente que a emancipação da classe oprimida é impossível, não só sem uma revolução violenta, mas também sem a destruição do aparelho do poder do Estado que foi criado pela classe dominante e no qual está encarnada esta alienação.
Então, essa classe dominante que ele menciona nada mais é do que os opressores, ou a burguesia, como preferir. Da mesma forma que os oprimidos são o proletariado, os trabalhadores, os pobres, a plebe. Enfim, os termos apenas mudam ao longo da história, mas eles continuam desempenhando exatamente o mesmo papel. E é por isso que não tem como a classe oprimida ter a sua libertação sem a total destruição do Estado como aparelho da burguesia e a criação de um novo, só que dessa vez pelos trabalhadores. Bom, muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que eu tenha explicado bem e até a próxima.